Câmara dos Deputados aprovou o PL antifacção, relatado pelo deputado federal Guilherme Derrite. A aprovação foi vista como uma derrota do governo, que tentou adiar a análise. Agora, o projeto que cria o marco legal da segurança pública segue para o Senado. Após a aprovação, o presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que o verdadeiro vilão é o crime organizado e o herói é o povo brasileiro. Bom, mas então um assunto que durou aí semanas, foram várias versões desse projeto. Valéria, dá pra gente tirar o que desse projeto até agora? Você também compartilha dessa visão de que foi uma derrota para o governo em algum sentido? Olha, o que a gente pode perceber é que a segurança pública entrou na disputa política do país, né? Ela tem esse peso, né, na discussão, principalmente agora se a gente entender esse movimento no STF e como vai ficar a relação do Lula com o Senado, analisando esse projeto que sobe, né? Então vamos entender. O projeto tem pontos positivos, endurecimento das penas, a tentativa de asfixiar financeiramente as facções, e tem uma crítica importante de técnicos juristas que encontraram ambiguidades importantes que precisam ser, ou que precisariam ser refinadas pelo Senado, e agora vamos entender o que vai acontecer. Também quero fazer a mesma pergunta para a Thaís, se foi uma vitória ou uma derrota do governo, e como que essa negociação agora deve avançar na próxima etapa no Senado. A derrota é para o povo brasileiro, né, que está sendo feito de palhaço numa discussão onde, no final das contas, nós já temos todo um arcabouço legal para punir essas facções, chamando de grupo terrorista. Gente, isso já está definido tanto na Constituição Federal quanto no Código Penal, e isso é uma cortina de fumaça política para distrair as pessoas, para aplaudir operações que matam centenas de pessoas nas favelas, enquanto quem lucra com o crime organizado são as big techs, são os bilionários. Então, tudo isso é uma cortina de fumaça de uma discussão que juridicamente é absolutamente inócua. Temos leis suficientes. Esse projeto não precisaria existir, e não adianta pensar só em punição de pequenos grupos. Pequenos não, grupos dentro das periferias. A gente sabe que isso é um projeto de punição e de encarceramento da população preta e da população pobre no nosso país. Então, é uma vergonha essa cortina de fumaça que, no final das contas, só vai prender mais pessoas nas periferias, e o crime organizado continua lucrando bilhões. A gente tem um pouco dos pontos principais na prática, né, que mudaram, então foram modificados a partir desse marco da segurança. Como, por exemplo, o aumento de penas e novos tipos penais. Então, as penas são de 20 a 30 anos para ações de facções ultraviolentas. Novos crimes como novo cangaço, domínio territorial, uso de explosivos, armas pesadas, drones e ataques contra a infraestrutura essencial. Também tem penas mais duras, além de agravante para crimes ligados a garimpo ilegal. Além disso, a proposta também dificulta a progressão de regime para membros dessas organizações. Os presos serão proibidos de votar, os chefes de organizações criminosas deverão cumprir pena em presídios federais de segurança máxima, tem um monitoramento audiovisual de parlatórios, inclusive em contato com advogados e em hipóteses excepcionais e sob ordem judicial. Também a ampliação de operações de buscas, quebras de sigilo e operações encobertas, o bloqueio imediato de contas, bens e criptoativos, e quando o crime estiver sendo investigado pela PF, Polícia Federal, os bens apreendidos vão para o Fundo Nacional de Segurança, mas terá uma divisão ali com os estados quando houver participação das forças estaduais na investigação. Como a gente terminou falando desses pontos, dessa parte mais econômica de bloqueio de bens, já chamo a Laura para comentar um pouco se você acha, Laura, que isso é efetivo, que faz sentido, como é que você analisa essa mudança? Bom, eu analiso sempre sendo muito crítica de se isso, na prática, vai de fato chegar nos verdadeiros culpados de uma organização criminosa. Porque quando a gente fala de organização criminosa, existe aquela ideia de... Muitas vezes o político usa aquele discurso do cara que rouba o celular, né? O cara que está com arma lá em cima da favela. Mas e aí aquelas grandes organizações? Aquele que nem chega perto da favela em si, mas sim ele é envolvido com atividades de prática criminosa. Como que deveria ser feito o combate? Deveria ser feito ali uma
investigação mais criteriosa da origem dos recursos e também um endurecimento com as instituições financeiras que não bloqueasse essas contas. Por quê? Na prática, muitas vezes a instituição financeira ali finge que não viu, mas ela viu e ela não vai falar que viu. Por quê? Porque ela não quer derrubar a conta do cara, porque senão ela vai perder aquele dinheiro dentro ali do banco. Então isso pode também estar acontecendo. E se não tiver uma atuação também frente a fazer uma nova visita ao como que estão sendo conduzidas as instituições financeiras, eu também não vejo que isso pode trazer tantas mudanças. Outro ponto, trouxeram sobre bloqueio de criptoativos. Quando a gente fala dos criptoativos em si, puramente o Bitcoin, por exemplo, do qual vem com a ideia de não ter um intermediário, não ter uma instituição financeira que vai estar ali cuidando daquele criptoativo, não existe como bloquear. Não há como bloquear um criptoativo. Então, assim, em alguns momentos parece que é um pouco para inglês ver, porque, de fato, a pauta da segurança pública está ali sendo a espinha dorsal da campanha para o ano que vem. A gente vai falar disso, inclusive, trazendo as reações dos dois lados. Olha essa aqui do presidente Lula, que criticou duramente a aprovação do PL antifacção. O petista disse que o texto enfraquece o combate ao crime e favorece, abre aspas, quem quer escapar da lei, fecha aspas. Lembrando que, se passar pelo Senado, o texto irá para análise do presidente, que pode sancioná-lo ou vetá-lo. Deise, e aí, se passar desse jeito? Olha, Bia, eu até fiz algumas anotações ali enquanto você estava falando, porque a gente olha esse texto do PL, assim, em primeiro lugar, eu realmente acho que o texto final ele vai ser um texto muito mais para gerar manchete do que para efetivamente começar a pensar em resolver a questão da segurança pública no Brasil. Porque a gente olha, assim, é um texto draconiano, né? Penas de 66 anos, vamos sufocar as lideranças criminosas, parece que vai resolver tudo, né? Só que daí, quando você vai olhar para realmente o que está acontecendo, e o diabo mora nos detalhes, tem uma confusão ali no Senado entre o Palácio do Planalto, os senadores, a Câmara dos Deputados. Então, um projeto que poderia ter uma força já começa a enfraquecer quando vai para o Senado. E aí, quando o presidente Lula ele fala que o projeto tem vários defeitos, é porque a esquerda nunca soube assumir essa pauta da segurança pública, né? Vem com um discurso, me desculpa, mas um discurso sociológico, romântico para resolver a segurança, quando, na verdade, não olha para quem está na linha de frente. Então, me parece, de novo, Bia, só para a gente fazer um adendo aqui, a gente teve uma CPI muito importante no Brasil, que foi a CPI do narcotráfico em 1999. 1999. De lá para cá, olha o que aconteceu com as lideranças, com as facções e com as lideranças criminosas no Brasil. Elas só aumentaram. Então, se esse PL já foi para o Senado com essa confusão toda, eu não acredito que venha uma solução. E aí me parece que quando a gente olha lá para o Palácio do Planalto, não existe uma boa vontade, porque se existisse, eles teriam influenciado na Câmara dos Deputados, teriam olhado para os legisladores, teriam acompanhado a mesa relatora enquanto o projeto era votado, mas não fizeram nada disso, porque é muito mais fácil você criticar depois do que efetivamente propor uma solução para um problema que, pelo menos, pelo que a gente conhece, vem desde 1999. Inclusive, Thaís, te pergunto sobre uma das críticas, a Deise falou que o governo está criticando bastante, uma delas é que não tem a palavra facção no texto, que poderia abrir uma brecha, né, depois para frente. Dá para abrir mesmo uma brecha? O que eu percebo, e eu volto muito nesse termo da cortina de fumaça, em cima do que a Deise estava dizendo também, é que algumas palavras, mudam-se algumas coisas, mas, na verdade, enfraquece a parte mais importante, que é a investigação, e dá uma resposta populista e uma resposta superficial para um tema profundo que é a segurança pública. A esquerda não tem, de fato, não enfrentou e não tem uma solução. Só que a solução da direita é uma solução absolutamente superficial, que é baseada no encarceramento e na violência. E não se resolve segurança pública com violência. Resolve-se segurança pública com inteligência, com tecnologia, com investimentos. Então, na verdade, por que eu insisto? Troca-se os nomes, fala que vai aumentar a pena, e daí você leu aqui uma série de mudanças que a lei traz. Tudo isso já está no texto legal. Tudo isso seria interpretação jurisprudencial. O Brasil lota de lei para falar o que já está dito. Então, na verdade, eu insisto, não interessa o nome que a gente está dando às coisas. Já temos leis suficientes para punir da forma correta. Thaís, a gente tem um problema aqui no Brasil que eu acho que é muito curioso, e não é só em relação à segurança pública, mas mostrou-se mais uma vez recorrente.
a gente só reage depois que as coisas acontecem, né? Então, esse PL, ele está sendo discutido agora porque teve aquela operação no Rio de Janeiro. E assim é com tudo. O Brasil, ele não se prepara para as coisas que vão acontecer, porque elas estão ali na nossa cara. Então, o PL me parece muito mais uma manobra de poder, uma resposta a algo, a uma operação que ocupou as manchetes e comoveu as pessoas como deveria, do que efetivamente uma resposta para um problema que já atravessa décadas no Brasil, né? Então, quando você olha com um pouco mais de cuidado, você vê que esse debate está tomando um cunho político muito alto, é desesperador.